Amém. Queria cumprimentar a igreja com a paz de Cristo, a todos nós. Apesar de estarmos passando um momento difícil, como Estado, como gaúcho, mas nós temos um privilégio de estarmos aqui hoje para comungarmos, para adorarmos a Deus e também sermos instrumentos de Deus para essas pessoas. Amém, igreja? Eu sei que Deus tem nos usado e vai nos usar cada vez mais para amenizar essas pessoas, seja em oração, seja em contribuição, seja se dispondo aí até esses lugares a ajudar. Então, que nós, como cristão, como filho de Deus, possamos ser um canal de bênção. Amém? Eu quero pedir para você fechar os teus olhos e vamos orar. Deus, eu quero te agradecer por mais essa noite, por mais esse culto que nós vamos começar. Eu sei, Deus, que Tu és um Deus grandioso, que Tu és um Deus fiel e Tu és vivo. E nada está além daquilo que o Senhor quer. O Senhor é o Deus que criou os céus, a terra. Foi o Senhor quem nos criou. Então, que nós possamos ter o nosso coração descansados em Ti e possamos confiar em Ti, Deus. Que a nossa fé, a nossa esperança, ela não venha esmorecer. Mas que nós possamos ter fé em Ti e crermos em Ti e na Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Evangelho de Lucas é o terceiro evangelho do Novo Testamento, depois de Marcos. Vai estar aqui do lado também. Lucas, capítulo 24, versículo 44 ao 53. E disse-lhes: foi isso que eu lhes falei, enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo a meu respeito. Estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, abriu o entendimento, para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: está escrito que o Cristo haverá de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados, e todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus levantou as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, e os deixou e foi levado ao céu. Então eles o adoraram, voltaram para Jerusalém com grande alegria e permaneceram constantemente no templo, louvando a Deus. Amém, igreja? Boa noite a todos. Quero te convidar para ficar em pé, para juntos nós adorarmos a Deus nesta noite. Em meio à tempestade, Cristo continua sendo nosso refúgio. Amém? Cristo, Tu és meu refúgio, em quem posso confiar. Cristo, Tu és meu refúgio, coloco a minha confiança em Ti, coloco a minha confiança em Ti. Cristo, Tu és meu refúgio, em quem posso confiar. Cristo,
Tu és meu refúgio, coloco a minha confiança em Ti, coloco a minha confiança em Ti. Tenho esperança, tenho futuro, dádivas do Senhor, nisso eu creio, sim eu creio. Cristo, Tu és meu refúgio, em quem posso confiar. Cristo, Tu és meu refúgio, coloco a minha confiança em Ti, coloco a minha confiança em Ti. Tua palavra é vida e poder para me libertar. Nisso eu creio, sim eu creio. Cristo, Tu és meu refúgio, em quem posso confiar. Cristo, Tu és meu refúgio, coloco a minha confiança em Ti, coloco a minha confiança em Ti, coloco a minha confiança em Ti, coloco a minha confiança em Ti. Que nessa noite você possa cantar que somente Jesus é digno do nosso louvor. Tu és mais que digno, Senhor, da canção que entoamos a Ti. Tu mereces mais, Senhor, te ofertamos o louvor. Tu és poderoso, Senhor, Pai celeste, Rei Salvador. És capaz de tudo, Senhor, nosso Deus conquistador. Nós cantamos, aleluia, com alegria vamos cantar. Pois és mais que digno do louvor que nós podemos te dar. Mais do que fiel, Senhor, Tu és santo, bom e real. Mais do que formoso, Senhor, nós gritamos em louvor, nós cantamos, aleluia, com alegria vamos cantar, pois és mais que digno do louvor que nós podemos te dar. Nós cantamos, aleluia, com alegria vamos cantar, pois és mais que digno do louvor que nós podemos te dar. Nós podemos subir montanhas ou descer no mais fundo do mar. Não importa o tempo e o lugar, és o mesmo até o fim. Nós podemos subir montanhas ou descer no mais fundo do mar. Não importa o tempo e o lugar, és o mesmo até o fim. Nós cantamos, aleluia, com alegria vamos cantar, pois és mais que digno do louvor que nós podemos te dar. Batam palmas, vocês todos os povos. Aclamem a Deus com cantos de alegria, pois o Senhor Altíssimo é temível, é o grande Rei sobre toda a terra. Ofereçam música a Deus, cantem louvores.
Ofereçam música ao nosso Rei, cantem louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantem louvores com harmonia e arte. Deus reina sobre as nações. Deus está assentado em seu santo trono. Os soberanos das nações se juntam ao povo de Deus de Abraão, pois os governantes da terra pertencem a Deus. Ele é soberanamente exaltado. Amém. Meus irmãos, boa noite. Semana passada nós já tivemos um tempo onde nós levantamos um clamor pelo nosso estado. E essa noite eu gostaria de convidá-los novamente para nós seguirmos em oração pelo nosso estado, né? Vimos que as chuvas retornaram, os rios começaram a encher, mas ainda tem muita coisa, né? Graças a Deus está tendo mantimentos, né? Nós estivemos lá essa semana em Roca Salles e realmente o cenário é de guerra, é desesperador. Principalmente por nós vermos as pessoas perdendo tudo, mas principalmente muitas pessoas perderam, né, familiares, amigos, sem expectativa de um futuro, sem esperança. Mas nós queremos clamar ao nosso Deus, pois Ele é o socorro mais presente na hora da angústia. Queremos celebrar também hoje o nosso irmão Cláudio, que estava lá em Porto Alegre, em meio a tudo isso, ele conseguiu chegar até aqui. Louvamos a Deus, oramos por ele nesses dias. E nós queremos seguir em oração. Vamos ter esse tempo de oração pelo nosso estado, por nossos irmãos que tanto sofrem com essa tragédia que afeta o nosso estado. Senhor, é o teu povo, reunidos para clamar a Ti. O Senhor é o único que pode, de fato, trazer conforto e esperança aos corações dessas pessoas. Diante dessa realidade, o nosso coração se entristece. Diante dessa realidade, nós choramos com os que choram. Diante dessa realidade, nós ajudamos aquilo que nos compete ajudar. Mas mesmo assim ainda é pouco, diante da imensidão de tudo que está acontecendo. Por isso, Pai, nós te pedimos que possamos levar um pouco de conforto e esperança, que possamos estender as mãos e aqueles que irão receber, que irão nos receber toda ajuda, tudo aquilo que os voluntários estão enviando, que eles possam, Pai, se reerguerem novamente. Mas acima de tudo, que eles possam nesse momento olhar para o Senhor e colocar a confiança, sabendo que o Senhor é o socorro presente na hora da angústia, na hora da tribulação. Em Ti confiamos, em Ti cremos. Assim pedimos, Pai, também baixa as águas, acalma as chuvas, para que as reconstruções, para que o andamento do trabalho possa retornar, Pai. Assim nós clamamos, confiando em Ti, na Tua soberania, sem jamais esquecer que em meio a tudo isso, o Senhor ainda é soberano sobre tudo. Nós confiamos no Senhor. Como cantamos aqui, colocamos a nossa confiança em Ti, pois sabemos que o Senhor não pode falhar. Assim nós clamamos em nome de Jesus. Amém.
Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações as suas obras, e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações as suas obras, e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade, força e formosura no seu santuário. Amém. Mesmo em meio às dificuldades que enfrentamos na vida, talvez você pense, não tem solução. Aquele problema não tem solução. Eu quero te dizer que Deus continua sendo soberano sobre todas as áreas da sua vida. Tudo o que acontece, de bom ou de ruim, Ele continua sendo soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu
Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar da glória que tens, tu te importas, Senhor. Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Antes, as crianças passarem para o tempo delas, eu quero... Já estão indo para o tempo delas, tempo de cultinho. Eu falo no final. Queremos depois testemunhar aquilo que Deus tem feito nessa semana. Mas eu vou falar isso depois, amém? Vamos ter um tempo de meditação na palavra do Senhor. Essa vai ser a nossa segunda mensagem da série temática que nós começamos no domingo passado. O nome da série é Ame Sua Igreja, verdades preciosas sobre ser membro de uma igreja local. E hoje nós vamos falar sobre congregar. Nós falamos semana passada sobre pertencer, e essa noite nós falaremos sobre a congregação, congregar. Amém? Vamos orar mais uma vez para pedirmos direção ao nosso Deus por esse tempo? Senhor, nós estamos prontos aqui, Pai, para ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra. Por isso nós te pedimos, fala conosco neste momento. Abre, Pai, nosso coração, nosso entendimento, para que a palavra que aqui vai ser ministrada possa vir de encontro ao nosso coração e venha a dar frutos, Pai. É tudo que nós mais desejamos e te pedimos. Em nome de Jesus, amém. Essa semana, indo levar o Mateus na escola, de repente ele começa num choro, e eu, tentando acalmá-lo, pergunto a ele: filho, o que foi? E ele me diz: não quero ir na escola, papai. E não tinha quem fizesse ele parar de chorar. Então eu pergunto para ele: onde você quer ir? E ele me responde: na igreja. Será que também acontece com nós esse desejo de estarmos na igreja? É claro que, ao falarmos da igreja, nós não estamos falando do prédio. Afinal, a igreja é mais do que um lugar onde nós frequentamos uma vez por semana. Entretanto, é neste local que uma parte dos discípulos de Jesus se reúnem para um ajuntamento que é solene. O que nós fazemos aqui é algo que é
eterno. É por isso que congregar não é apenas um aspecto essencial do discipulado, mas é também uma antecipação do que desfrutaremos no futuro. Aqui, parte da Assembleia dos Santos, do povo redimido e lavado pelo sangue do Cordeiro, se encontra em adoração ao Deus que nos salvou, já desfrutando em partes da maravilhosa eternidade. Como eu disse, na semana passada eu falei de uma das maneiras de amar a igreja local é pertencendo a ela, é fazer parte da vida da igreja. E hoje nós falaremos de uma outra maneira, de como nós podemos amar a igreja. E que maneira é essa? Congregando. Por isso, daremos o foco nessa temática essa noite, não ficaremos em apenas um texto, mas veremos mais de um. Meus irmãos, quando nós lemos o livro de Atos, imediatamente nós conseguimos perceber a importância que os cristãos primitivos davam à comunhão dos santos, ao congregar. Afinal, quando alguém era convertido ao Senhor Jesus, logo ele era batizado e depois ele era inserido em uma comunidade local. E o primeiro texto que eu gostaria de ver com vocês é um episódio bem conhecido, que se encontra no capítulo 20 de Atos, os versículos 7 até o versículo de número 12. Lhe convido a abrir a sua Bíblia. Obrigado, Rafa. Atos capítulo 20, os versículos 7 a 12. Os irmãos encontraram? Assim escreve Lucas, o autor do livro de Atos. No primeiro dia da semana, nos reunimos com os irmãos de lá para partir o pão. Paulo começou a falar ao povo e, como pretendia embarcar no dia seguinte, continuou até meia-noite. A sala no andar superior onde estávamos reunidos era iluminada por muitas lamparinas. O discurso de Paulo se estendeu por horas. E um jovem chamado Eutico, que estava sentado no parapeito da janela, ficou muito sonolento. Por fim, adormeceu profundamente, caiu de uma altura de 3 andares e morreu. Paulo desceu, inclinou sobre o jovem e o abraçou. Não se desesperem, disse ele, o rapaz está vivo. Então todos subiram novamente, partiram o pão e comeram juntos. Paulo continuou a lhes falar até o amanhecer e depois partiu. Enquanto isso, o jovem foi levado para casa vivo e todos sentiram grande alívio. Ao lermos essa história, nós não podemos deixar de dizer que ela é um pouco cômica, não é mesmo? Pois não é difícil de nos identificarmos, às vezes, com aquele jovem chamado Eutico, com aquela leve cochilada. Afinal, quem nunca cochilou durante uma aula, durante um filme, ou então, durante um sermão? E como pregador, ao ler essa história, eu confesso que eu fico um pouco aliviado. Pelo fato de que um dos maiores pregadores da história já fez a sua plateia dormir. Quem sou eu, então, na fila do pão, não é mesmo? Mas o relato da visita de Paulo a Troade traz muito mais do que esse alívio. Esse texto revela para nós alguns princípios e prioridades muito importantes para a adoração comunitária, para o congregar. No texto que lemos, Lucas nos relata o quê? A primeira informação que nós temos é que a igreja do Senhor se reuniu quando? No primeiro dia da semana.
Ou seja, essa é a primeira informação que nós temos no texto, que a igreja se reunia para cultuar ao Senhor no primeiro dia da semana. O que isso tem a ver? É que, se no Antigo Testamento o povo de Deus guardava o Shabá no último dia da semana, por causa da obra da criação, no Novo Testamento, nós guardamos o primeiro dia da semana, por causa da obra da redenção. Quando Jesus completou a sua obra vicária, quando Ele ressuscitou dentre os mortos no domingo, Ele descansou da obra da redenção, que fez em nosso favor. E desde então, esse passou a ser chamado de Dia do Senhor. Nós temos um dia que se chama pelo nome do nosso Deus. Por isso que, todo domingo, por séculos e séculos, em todo o mundo, a igreja se reúne para lembrarmos uns aos outros da realidade gloriosa de que o túmulo está vazio, mas que o trono do universo está ocupado pelo nosso Deus. É por isso que nós nos reunimos, mas também, nesse ajuntamento, nós somos lembrados que temos uma esperança que é viva, porque o nosso Salvador vive. Você pode se alegrar com isso? Lucas narra esses eventos em Troade, mostrando que o congregar no primeiro dia da semana era basicamente a norma nas igrejas daquela época. E quando nós olhamos para a história da igreja, nós vemos um consenso em relação ao domingo como o dia do Senhor. Portanto, nós precisamos lembrar que o domingo não foi estabelecido pelo imperador Constantino no século IV, como afirmam os adventistas. Constantino apenas formalizou aquilo que já era a prática da igreja. Em toda a história da igreja, a atividade principal do domingo para os cristãos e para nós deveria ser: eu vou congregar com meus irmãos para celebrar a glória do Rei que morreu por nós. Só isso. Não que isso seja pouco, não. Mas se Cristo tivesse apenas morrido e permanecido morto, de nada adiantaria. Obrigado, Evandro. Eu tinha aqui uma também. Por isso, nós precisamos lembrar dessa verdade, que o nosso Salvador morreu, mas Ele ressuscitou. E o que nós fazemos todos os domingos é basicamente lembrarmos daquilo que Ele fez por nós, da sua ressurreição, de que nem a morte pôde o deter, mas também aguardando que Ele retornará. Por isso que o congregar deve ser uma prioridade, não é algo opcional aos discípulos. Eu não estou aqui dizendo que você não pode faltar um culto uma vez ou outra, não é isso. O que eu estou dizendo é que o culto, o congregar não pode ser negligenciado, não pode ser visto como algo de menor importância na sua vida. Ah, se der tempo eu vou. Ah, se eu conseguir eu vou hoje no culto. Mas lembrem-se, o mandamento do Senhor é: trabalhe 6, descanse 1 e santifique esse dia ao Senhor. Então, uma das maneiras de amar a igreja local é congregando, é cultuando, é valorizar o dia que se chama pelo nome do nosso Deus, é se reunir com os seus irmãos em adoração por aquilo que Deus fez por nós. Meus irmãos, a reunião comunitária, o culto, é um dos meios pelos quais Deus utiliza para sustentar e abençoar o seu povo a longo prazo. Você pode ver um cristão que congrega semanalmente não conseguir perseverar na fé muitas vezes. Mas você não verá um cristão que não congrega e que ainda assim prospere na fé. Você não verá. Talvez você olhe para mim e diga:
eu não concordo. Tudo bem. Você pode não dar a devida importância à igreja, mas saiba que Cristo se importa com a igreja. Cristo edifica a sua igreja. Cristo morreu pela sua igreja. Cristo vê a igreja como algo importante. Cristo ama a igreja. Portanto, se você vê a igreja como algo que não é importante, e que sozinho você é capaz, então você precisa ser muito sincero e dizer para si mesmo que você é suficiente. Que você não precisa da noiva de Cristo. Que você não precisa dos seus irmãos. Saiba que essa ideia de ver a igreja como algo não importante é uma ideia recente. Não há respaldo bíblico para o cristão não fazer parte de uma igreja local. E nem na história da igreja você verá isso. Apenas na história recente, onde as pessoas não querem responsabilidades, não querem comunhão, querem se isolar em si mesmo, pois assim não terão responsabilidades, não terão compromissos, não serão muito menos confrontadas dos seus pecados. Mas também não desfrutarão das bênçãos que é a vida em comunidade. Se você pensa assim, saiba que de duas, uma. Ou Cristo, os apóstolos, a igreja cristã na história estão errados, ou você está equivocado em seus pensamentos. É claro que a igreja não é perfeita. Há pecadores nela. Eu e você estamos nela. Mas se Cristo não desistiu dela, por que eu desistiria? A questão, então, que devemos levantar é: por que o congregar? Por que o ajuntamento do povo de Deus é tão importante? Primeiro, porque no ajuntamento do povo de Deus, nós ouvimos a palavra de Deus. No texto que lemos, Lucas conta que Paulo prolongou o seu discurso até meia-noite. É 8h15, eu acho que a gente chega lá. Prolongou o seu discurso até meia-noite. E no versículo 11, o texto diz que Paulo continuou a falar até o amanhecer. Basicamente, Paulo fez uma vigília com os irmãos em Troade. Porque o apóstolo Paulo levava a sério o ensino, levava a sério a pregação. E mais, os seus ouvintes desejavam ouvir o ensino apostólico. Eis aí o povo de Deus. O povo de Deus ama ouvir a palavra de Deus. O povo de Deus se reúne para ouvir a palavra de Deus. Por isso, em primeiro lugar, o congregar é tão importante porque ouvimos a palavra de Deus. Perceba a dimensão disso. Perceba a profundidade. Porque se o pregador está de fato expondo o que Deus anuncia em sua palavra e declarando aquilo que o seu filho fez, o que Deus realizou através de seu filho, então ele está pregando de forma autoritativa. Ele está levando uma mensagem de boas novas, uma mensagem que é transformadora. Por isso, que a autoridade do pregador não é fruto de sua idade ou experiência, mas do fato de que ele está proclamando a verdade de Deus. O poder transformador da mensagem não vem da habilidade, não vem do carisma do pregador, mas o poder vem do Espírito Santo aplicando a palavra de Deus nos corações. Vidas são transformadas através da palavra de Deus. É a palavra de Deus que é viva e eficaz. É a palavra de Deus que tem uma promessa de não voltar vazia quando anunciada. Ou ela salva, ou ela serve como meio de condenação. Não são as minhas palavras, não são as suas palavras,
mas são as palavras de Deus que têm o poder de dar vida. Você já parou para pensar nisso? Qual foi o maior milagre que você já viu? Eu digo para você, o maior milagre foi Deus operar no seu coração através da palavra dele, transformando o seu coração, tirando o coração de pedra e colocando um coração de carne, segundo a vontade dele. Porque ele diz que para o homem isso é impossível. Mas não é impossível para Deus. A palavra de Deus tem esse poder de pegar mortos espiritualmente e torná-los vivos. Em Neemias, capítulo 8, se você ler depois em sua casa, nós veremos um avivamento do povo de Deus enquanto eles ouviam Esdras ensinar as Escrituras. O autor do texto sagrado diz que todos os ouvintes estavam atentos para ouvir ele ministrar, ele pregar. Eles não estavam distraídos ou, quem sabe, com o pensamento no trabalho ou em qualquer outra coisa naquele momento, mas eles estavam ansiosos, desejosos por ouvir da palavra. E enquanto aprendiam, a palavra de Deus os impactava. Para que a Escritura transforme a sua vida, é preciso ouvi-la e compreendê-la. Se queremos de fato viver um avivamento, nós não precisamos de maneiras pragmáticas, não precisamos de 5 passos para o avivamento, não precisamos de louvorzão para arrepiar, não precisamos de palestras motivacionais, mas precisamos inicialmente ouvir a palavra de Deus e compreendê-la. Constantemente, vemos muitos falando em avivamento em nosso país, mas o que eu digo é, não vai acontecer enquanto priorizarmos, eu falo num geral, enquanto a igreja brasileira priorizar qualquer outra coisa, exceto a palavra de Deus. Nunca houve um avivamento em toda a história, sem antes ter a pregação genuína das Escrituras, sem antes ouvi-la, compreendê-la e praticá-la. Mas o que mais tem hoje é livros ensinando passos, métodos, maneiras. Não vai acontecer longe das Escrituras. Pensando nisso, um dos livros que nós estamos utilizando para a série, o autor nos traz algumas orientações para nós ouvirmos adequadamente o ensino da palavra de Deus. E a primeira é, se você puder anotar, fique à vontade. A primeira é, ouça humildemente. Receba o ensino com mansidão. Para aprender as Escrituras é necessário de humildade. Não encaramos as Escrituras e a criticamos, mas deixamos que ela nos confronte. Deixamos que ela nos instrua e nos transforme. Como disse o pastor Josemar Bessa, se eu não me engano, ao ler a Bíblia, eu encontrei muitos defeitos, mas todos eles em mim. Essa é a verdade. Mas muitas vezes nós queremos chegar diante das Escrituras e colocar a infabilidade, a inerrância das Escrituras em dúvida. Quando na verdade é o nosso coração que precisa realmente ser transformado. Segundo segunda orientação, ouça atentamente, lute para permanecer atento, considere dizer um amém, um glória a Deus quando ouvir algo bom,
Considere fazer anotações. Lute contra a tentação de se distrair. Lembre-se de que algo sobrenatural está acontecendo quando a palavra é anunciada. Terceira orientação que ele diz: ouça biblicamente. O que é isso? Atos 17 diz que enquanto Paulo e Silas ensinavam, os irmãos de Bereia examinavam as Escrituras para ver se o que eles diziam era verdade. Meus irmãos, se eles faziam isso com Paulo e Silas, por que vocês não vão fazer isso comigo? Ou com qualquer outro que anuncia, que abre a palavra de Deus? Ouça biblicamente, confira se de fato aquele pregador está falando o que diz as Escrituras. Porque se ele não está fazendo isso, então você está diante de um falso mestre, de alguém que está colocando as suas ideias e não o que diz as Escrituras. Quarta orientação: ouça obedientemente. Não seja um mero receptor da palavra, mas esteja preparado para ser um praticante dela. Amém? Quinto, ouça experimentalmente. Pense em como aplicar a mensagem à sua própria vida, mas de maneira específica. E sexto, ouça agradecidamente. Seja grato a Deus por Ele falar com o seu povo, o que inclui eu e você. Amém? Segundo ponto, de por que o congregar é tão importante: pela comunhão em família. Lucas menciona no texto que lemos a ceia do Senhor, um evento que é tão costumeiro na vida da igreja, uma refeição em família. É interessante que refeições ocupam um lugar de destaque nas Escrituras. No Jardim do Éden, Deus alimentava Adão e Eva. No Êxodo, Deus provia o maná do céu e água da pedra. E para onde Ele levava o seu povo? Para uma terra que manava leite e mel. Mais adiante, para celebrar a libertação do Egito, o povo passou a celebrar a refeição pascal. Mais tarde, Jesus deixou para a igreja uma refeição que é espiritual e memorial do seu sacrifício e reino. E qual é o nome disso? A ceia do Senhor. Então, quando participamos dessa refeição, nós estamos participando do banquete que o Senhor preparou, aguardando por o grande banquete que está descrito em Apocalipse. E isso nós não podemos fazer sozinhos. Não pode ser de maneira online, mas é juntamente com o povo que foi comprado pelo sangue de Cristo, a igreja. Amém? Meus irmãos, quando nos reunimos à mesa do Senhor, nós temos um gostinho do nosso futuro lar. E aqui você tinha que dar um glória a Deus, pois a ceia é um meio de graça. A ceia é uma maneira que Deus abençoa o seu povo. E ao desfrutarmos dela, pensamos também na providência divina em ter nos alcançado. Você já pensou nisso? Que um dia a poderosa providência de Deus alcançou o seu coração, alcançou a sua casa, alcançou os seus parentes. E agora nós desfrutamos do perdão de Jesus e aguardamos por aquele dia em que o pecado e a dor deste mundo deixarão de existir. Um missionário chamado John Patton levou a mensagem do Evangelho ao povo das Ilhas das Novas Hébridas.
E acontece que, alguns anos antes, os nativos dessas ilhas eram canibais e já haviam matado 2 missionários que tentaram levar o Evangelho. E após 20 anos, depois de muitas tentativas, esse missionário consegue ter êxito, sucesso na missão. E ele registra a alegria que teve quando serviu a primeira ceia a um grupo de novos convertidos daquele local. E ele disse o seguinte: por anos, nos empenhamos, oramos e ensinamos pensando nesse dia. No momento em que pus o pão e o vinho naquelas mãos morenas, antes manchadas com sangue do canibalismo, mas agora estendidas para receber e participar dos emblemas e selos do amor do Redentor. Tive tal vislumbre do júbilo, da alegria, da glória que meu coração quase se despedaçou. E ele diz: certamente, só experimentarei alegria maior quando olhar diretamente para a gloriosa face do próprio Jesus. Meus irmãos, que privilégio é desfrutar da mesa com outros cristãos. Porque a nossa realidade estávamos mortos em nossos delitos e pecados, indignos de sentar à mesa, até que Deus nos deu vida em Cristo, nos inseriu em sua família. E como família nós desfrutamos juntos da mesa do Senhor. Eu não sei se você reparou, mas na ceia nós estamos aguardando o grande retorno. Sabe o que isso significa? Isso significa que por maiores que sejam as tragédias deste mundo, por maiores que sejam as dores que enfrentamos, eu e você precisamos ser lembrados de que nós somos peregrinos neste mundo. Nós somos forasteiros, nós não somos daqui. Nós aguardamos por uma morada em definitivo. É isso que nós aguardamos, o retorno do nosso Senhor. Você pode se alegrar com isso? De saber que um dia todas as coisas deste mundo, todas as dores, todas as tragédias, nada mais existirá. Terceiro, porque o congregar é tão importante, é que existem outros 2 elementos que são muito importantes no ajuntamento do povo de Deus. Quais são eles? Cantar e orar. Na pregação da palavra e nos sacramentos, nós ouvimos a Deus. Mas ao cantar e orar, nós falamos a Deus. Após Jesus instituir a ceia, Cristo e os seus discípulos entoaram um hino, antes de se dirigirem para o Monte das Oliveiras. No Antigo Testamento, se você fazer uma leitura, você vai ver ele repleto de canções. O livro de Salmos é cheio de canções do povo de Deus, cheio de louvor ao seu Criador e Redentor. No Novo Testamento nós temos inúmeros louvores, inúmeras adoração a Deus, porque o canto sempre foi um aspecto muito importante do culto a Deus. É que o povo que foi liberto por Deus faz. Esse povo canta. E canta com alegria. Canta com gratidão. O apóstolo Paulo, na sua carta à igreja de Éfeso, ele diz que o povo de Deus deve se encher do Espírito. E muitas vezes as pessoas interpretam isso tão erradamente, pensando que o encher do Espírito é
algo tão sobrenatural. Mas o apóstolo Paulo diz que a maneira como devemos nos encher do Espírito é falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, fazendo isso em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Observe o que Paulo está dizendo. Falando entre quem? Falando entre vós. Ou seja, o louvor edifica a nós, edifica os que estão à nossa volta. Quando louvamos em comunidade, não é apenas Jesus e eu, mas é Jesus, eu e os meus irmãos. Uma igreja saudável é uma igreja que canta, e canta com alegria. Nós cantamos, sabemos e cantamos muitas vezes o hino do nosso time do coração. Cantamos as músicas dos nossos artistas favoritos, e fazemos isso com vontade, com alegria, e não tem nada de errado com isso. Mas a igreja tem um motivo ainda maior para cantar. Mas às vezes parece que parece mais um velório. Por isso que devemos cantar com alegria, lembrando do que Deus fez por nós. Temos muitos motivos para louvarmos ao nosso Deus. Muitos. Você não tem? Só pelo fato de você estar respirando hoje, você deveria louvar ao seu Deus. Certa vez, um pastor disse: e se alguém entrasse em sua igreja durante o culto e visse você cantando, esse alguém julgaria, ao observar a sua maneira de cantar e de se expressar, que você de fato acredita naquilo que está cantando? Que a resposta seja sim. Outro elemento tão importante no ajuntamento do povo de Deus é a oração. O nosso Senhor nos ensinou a orar e demonstrou uma vida de oração. Por todo o livro de Atos, nós vemos a igreja orando, clamando. Nossas orações mostram que somos dependentes do Senhor. E uma das dádivas de congregar é a oração em comunidade. A oração pode muito em seus efeitos. Deus ouve a oração do seu povo. Amém? Irmãos, que possamos amar mais a igreja local, por meio do congregar. Eu sei que tem domingos que serão melhores, domingos que serão piores, mas estejamos certos do nosso compromisso em priorizar a família da fé, o ajuntamento do povo de Deus. Se você escolheu essa igreja para pertencer, então o congregar deve ser algo importante para você. Amém? Para finalizar, eu quero lembrar as palavras do autor aos Hebreus, justamente sobre congregar. Hebreus 10, versículos 19 a 25, diz o seguinte, se você quiser abrir, mas também vai estar projetado. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Versículo 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu
é fiel. E consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Versículo 25. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Nesses versículos, o autor chama seus leitores a fazer 3 coisas. Primeiro, eles devem se aproximar de Deus, uma vez que Jesus conquistou para nós o acesso ao trono de Deus por sua morte na cruz. Nós somos agora chamados a adorá-lo, não por medo, mas com total e alegre confiança. Segundo, ele os chama a conservar a confissão, ou seja, a não retroceder e sermos destruídos, mas ele nos incentiva a crer, a ter fé. E com essas 2 exortações, o autor chama os cristãos a olharem atentamente para o seu coração, para a sua mente e alma. Mas há também uma terceira exortação aqui, na qual ele os chama para olhar para fora de si mesmos e focar a sua atenção em seus irmãos e irmãs em Cristo, na igreja. O autor escreve nos versículos 24: e consideremos-nos uns aos outros, para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Por causa de tudo que Jesus fez, por causa de tudo que Ele é, os cristãos devem incentivar uns aos outros, ao quê? Diz o texto, ao amor e às boas obras. Mas a pergunta que fazemos é: como fazer isso? Por quais meios podem os cristãos impulsionar uns aos outros? A bondade e a santidade. O próprio texto vai oferecer 2 caminhos. Diz o texto, não deixando de congregar e fazendo admoestações uns aos outros. Olha essa frase, não deixemos de congregar. Na versão NVI, não deixemos de reunirmos como igreja. É talvez a afirmação bíblica mais clara da obrigação do cristão de frequentar uma igreja local. Se somos parte do corpo de Cristo, então devemos de fato nos unir e compartilhar a nossa vida com os nossos irmãos, com o corpo local de crentes. Esse verso dificilmente poderia ser mais direto. Mas observe que o mandamento de não negligenciar a congregação não se sustenta a si mesmo. Na verdade, aqui nós temos uma cláusula que é dependente, enraizada na cláusula principal do versículo. O mandamento de congregar é apresentado como um meio para outro fim. Como assim? É que nós cristãos devemos congregar com o propósito, diz o texto, de incentivar, de estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. É para isso que fazemos o que fazemos. É para isso que nos ajuntamos, que nos reunimos domingo após domingo, para incentivar, para estimular uns aos outros o amor e as boas obras. Por isso, meus irmãos, entendam isso como um cuidado, pois sabemos da responsabilidade que Deus tem confiado aos pastores. O autor aos Hebreus outra vez escreve dizendo: obedeçam seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês
como quem deve emprestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja... Obedeçam, para que o trabalho deles seja uma alegria e não peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Ou seja, só se submetam a uma liderança e autoridade deles, se eles forem submissos às Escrituras. E a responsabilidade do pastor aqui é que um dia nós prestaremos conta do rebanho que o Senhor nos confiou. Por isso que ao falar da importância de congregar, eu quero mostrar a vocês a importância de como amarmos a igreja local, de como desfrutarmos a bênção da comunhão dos santos. Por isso, não menospreze isso, não julgue como menos importante. A igreja é uma embaixada do reino de Deus. Temos de manifestar o reino de Deus ao mundo, mostrar que ele é diferente do sistema lá fora. Já parou para pensar? A diferença que é somente na igreja que é possível encontrar alguém simples, sem uma educação formal, mas maduro na fé, ensinando um médico brilhante, um professor universitário que acabou de se converter. Note a beleza que há nisso. Deus coloca juntos muitos indivíduos, todos muito diferentes uns dos outros, mas unidos pela mesma fé, unidos pelo mesmo Senhor. Portanto, se você é um crente que pensa que a igreja pode passar muito bem sem você, repense isso. Cada membro é importante. A igreja precisa de você e você precisa dela. Como diz as Escrituras, não pode os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Seria a maior loucura uma parte dizer ao corpo inteiro, não preciso de você. Essa analogia que Paulo faz é que um membro amputado do corpo não sobrevive por si mesmo. Saiba então, que se você tem sido talvez inconstante no congregar, isso afetará sim a sua saúde espiritual. Para podermos viver e crescer, você e eu precisamos da igreja, e a igreja precisa de você. Valorize a sua igreja local, a ame, pertença a ela, congregue. Como eu disse no outro domingo, quer seja a igreja Fé e Vida, ou quer seja a igreja que você escolheu para você pertencer. Mas saiba que essa igreja conta com você. Sem a sua presença, sem os seus dons e talentos, o corpo adoece. Não é somente eu e Jesus, é nós e Jesus. E quando os crentes se aplicam à comunhão, todos se beneficiam dos dons que Deus concedeu a cada um. E como comunidade, podemos realizar muitas coisas que individualmente não seríamos capazes de fazer. Desfrute desse privilégio. Há muitos irmãos que gostariam, mas não podem estar presentes. Você que pode, desfrute disso. Uma das coisas que me marcaram também, nessa tragédia toda que estamos enfrentando, é que hoje, acompanhando alguns pastores conhecidos, ali da região de Porto Alegre, alguns amigos, eu vi que eles estavam, mesmo tendo a igreja alagada, perderam tudo, eles encontraram um local para se reunir e prestar um culto ao Senhor. Talvez você pense, que loucura isso, que fanatismo. Mas a verdade é que eles entenderam que tudo que nós mais precisamos é do Senhor. Tudo que nós precisamos é da comunhão uns com os outros. Se não queremos viver com os nossos irmãos aqui, não espere para querer viver com seus irmãos apenas na eternidade. Desfrute disso já, agora. Amém? Vamos orar?
Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Vemos a importância, Pai, da congregação, da igreja local, do pertencer, do congregar. E queremos ainda ver mais, queremos ver sobre o serviço, sobre a comissão. Por isso nós te pedimos, ó Pai, que nós possamos olhar para a Tua igreja e vê-la e dá-la a ela a devida importância, a importância que o Senhor dá. Simplesmente porque, em primeiro lugar, nós precisamos do Senhor. Depois, nós precisamos uns dos outros para sermos fortalecidos em fé, para desfrutarmos das bênçãos em comunidade que o Senhor tem preparado para nós. Por isso, Pai, nos ensina a amar mais a Sua igreja. E uma das maneiras como podemos fazer isso é congregando, é fazendo parte dessa comunidade local. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Nesse momento de culto, nós queremos passar para o nosso momento de ofertas, onde nós queremos abençoar os nossos missionários que se encontram na Espanha. As ofertas hoje serão destinadas à Espanha. Temos lá 3 famílias que estão trabalhando diariamente na propagação do Evangelho. Nós sabemos a dificuldade que tem sido a proclamação do Evangelho na Europa. Muitos falam, mas a Europa não precisa de nada, a Europa é rica. De fato. Mas a Europa precisa do principal, precisa de Cristo. A Europa já é um continente pós-cristão, onde as pessoas não querem mais saber de religião, não querem saber de cristianismo. Mas esses irmãos estão dispostos a servir a Cristo nesse local tão hostil ao Evangelho. E para isso, eles precisam das nossas orações e também das nossas contribuições. Por isso nós pedimos aos irmãos para sermos generosos através das ofertas, para abençoá-los na missão que Deus tem os chamado. Amém? Vamos ficar de pé, louvar o nosso Deus e também trazer as ofertas aqui na frente. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem, Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a Ti. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a Ti. Tu és tremendo. Os irmãos podem se assentar. A gente não comentou antes, mas hoje é um dia muito especial. Hoje nós celebramos no nosso calendário o Dia das Mães, mas aquele velho clichê é válido. Todo dia
é Dia das Mães. E os nossos pequenos prepararam uma apresentação a todas as mamães e nós queremos vê-los e ouvi-los. Mamãe, tu és linda, o presente mais perfeito foi o Papai do Céu quem desenhou você. E hoje quero só agradecer. Mamãe, tu és linda, o presente mais perfeito foi o Papai do Céu quem desenhou você. E hoje quero só agradecer. Nas noites tão frias tu estavas lá, teus braços me aquecerão. Obrigado por me ensinar sobre o amor do Senhor que é tão perfeito. Obrigado, mamãe. Obrigado, mamãe. E quando crescer vou cuidar de você, nos meus braços vou te aquecer. Obrigado, mamãe. Obrigado, mamãe. E quando crescer vou cuidar de você, nos meus braços vou te aquecer. Obrigado, mamãe. Que bênção, né, gente? Quero convidar todas as mamães a passarem aqui na frente. Eu acho que uma coisa que nós temos que fazer é orar por vocês. Por essa Alguém pode registrar isso também? Esse momento? Que como nós nos alegramos pela vida de vocês, pela dádiva que Deus concedeu a vocês, de poderem gerar filhos, e também de adotá-los ao coração, né? Há mães que não puderam ter, mas que adotaram filhos, e como isso é bênção, dádiva do Senhor. Nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Sem vocês, nenhum de nós estaria aqui. Para vocês terem ideia, isso é tão importante, as mães são tão importantes, que o nosso Salvador teve uma mãe. E por isso nós louvamos, agradecemos
tudo que Deus tem feito por meio de vocês. E nós pedimos a Deus que Ele os conduza, dando muita saúde, graça, sabedoria para instruir os filhos, sabedoria para lidar e aconselhar os filhos já crescidos, mas que em tudo vocês possam desfrutar da boa mão do nosso Deus, da dádiva, da bênção que é os filhos. Vamos orar? Estenda as suas mãos para cá. Vamos orar pelas mamães. Senhor, nós estamos aqui orando pelas nossas irmãs, por essas mães, e nós louvamos ao Senhor pela vida de cada uma delas. Nós nos alegramos ao ver aqui tantas crianças pequenas, vemos os filhos, alguns já crescidos, já adultos, mas todos, Pai, porque um dia o Senhor decidiu dar uma mãe a cada um. O Senhor deu essa dádiva de fazer gerar no ventre de cada uma dessas irmãs. Que bênção, Pai. Te louvamos, agradecemos ao Senhor, pedimos ao Senhor pelo cuidado com essas nossas irmãs, que o Senhor as guarde, que a cada dia elas sejam conduzidas na Tua bondade, na Tua graça, que cresçam em sabedoria, em edificação no lar, que realmente elas, conforme a Tua palavra diz, elas edifiquem a cada dia os seus lares, as suas casas, que glorifiquem ao Teu nome, Pai. É tudo que nós mais Te pedimos e agradecemos pela vida de cada uma das nossas irmãs, Pai. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, mamães. Vamos uma salva de palmas para nossas irmãs. Meus irmãos, vamos nos assentar mais um minutinho antes dos avisos. Eu gostaria de compartilhar algo com vocês. Os irmãos que acompanham o grupo viram muito bem, né, essa semana, nossa irmã Adri, recuperando da dengue, teve uns dias mal, né, glória a Deus pela sua vida, né, hoje pôde estar aqui também. E também nós queremos louvar a Deus pela vida do pequeno Mateus. A Alissa compartilhou conosco no grupo da igreja, pedindo oração, pois de fato o quadro dele era bem difícil, grave, né? Ele estava com dengue hemorrágica e os médicos inicialmente não constataram isso, mandaram embora, mas a hemorragia permaneceu e ele precisou ser internado. Os primeiros exames ali teve uma piora, né? Mas nós, como igreja, oramos, clamamos ao Senhor, e em questão de poucos dias, que nem os médicos entendem, está ali o Mateus, recebeu alta, curado, e nós louvamos a Deus por isso, porque a igreja do Senhor reunida em oração, nós experimentamos, vivenciamos milagres, nós cremos nisso, e como nós somos felizes por ser participantes disso. Não foi por nós, claro que não, mas foi porque Deus decidiu ouvir o seu povo. Amém? Isso é igreja. Louvamos a Deus pela vida de vocês. Amém? Meus irmãos, os avisos da nossa semana. Temos os nossos pequenos grupos, terça e sábado. Terça será aqui na igreja e sábado nós temos também um outro grupo nas casas. Se você deseja participar de algum grupo, fale com a gente, vai ser muito bem-vindo. Vai ser um tempo muito especial de aprendizado, de comunhão, né, de boas conversas e risadas, amém? Também nós ainda estamos arrecadando,
né, roupas para o nosso brechó solidário. Nós estávamos aguardando um pouco em relação a essa situação, né, mas ainda estamos recebendo. Por qual objetivo? Nosso objetivo é abençoar a comunidade local, a vizinhança, né, as pessoas próximas de nós, né, com uma roupa boa, com preço, né, um valor ali mínimo. Amém? Também, nós ainda estamos divulgando, né, nossa campanha das cadeiras novas para a igreja. Nós fizemos a compra delas e nós estamos convidando os irmãos que sentirem no coração o desejo de ofertarem, né, toda oferta será muito bem-vinda. Nós adquirimos 100 cadeiras e nós recebemos de doações 57, se eu não estou enganado, 57. Então nós ainda temos algumas cadeiras que precisam ser pagas. Então nós pedimos aos irmãos que sentirem no coração, né, que possam estar abençoando também a comunidade. Amém? Nossa classe de novos membros, primeiro encontro seria hoje, mas nós adiamos para o próximo domingo. Então, se você ainda não se inscreveu e deseja fazer parte dessa comunidade local, da membresia dessa igreja, ainda dá tempo. Tá bem, gente? Pode falar comigo, né? A gente faz ali a inscrição, é só dar o nome, nós lhe colocamos no grupo e passamos mais informações. Eram esses os nossos avisos. Vamos orar mais uma vez para encerrarmos o nosso culto. Obrigado, Senhor, por esse tempo que aqui tivemos, onde louvamos ao Senhor, onde clamamos em virtude da situação em que o nosso estado se encontra, onde testemunhamos de que o Senhor é um Deus que opera milagres, onde ouvimos a Sua palavra. E agora nós te pedimos por essa semana que se inicia, que possamos ser testemunhas, discípulos do Senhor, missionários, nos nossos empregos, nos nossos relacionamentos, nas nossas amizades, em tudo, Pai. Que possamos levar as boas novas de salvação, que possamos testemunhar o Seu grande amor por nós, que possamos levar esperança a um povo que carece de esperança. Também te pedimos, Pai, pelo Seu cuidado com cada um dos nossos irmãos, nas viagens, nos seus afazeres, que o Senhor esteja cuidando e guardando de todo perigo, de todo mal. Nos abençoa nessa semana, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês nessa semana que se inicia. Não saia sem dar um abraço no seu irmão, e se Deus permitir, nos vemos na próxima semana.